Fala cervejeiros, tudo bom com vocês? Daniel do Com Cerveja aqui para mais uma sacada. Hoje o assunto é Brewpub. Vou responder duas perguntas, tá? A primeira do Pablo Gressler. Ele perguntou o seguinte: como funciona atualmente no Brasil a questão da legislação para se montar um Brewpub? Um bar que se vende sua própria cerveja artesanal. Como proceder? Essa é a primeira, tá? E a segunda do Neto Fragnani. Ele perguntou o seguinte: se eu abrir um Brewpub, é permitido vender minha cerveja para fora ou só pode ser consumida no local? Pessoal, seguinte, o que a gente tem hoje no Brasil, tá, em termos de legislação para Brewpub, é que não existe Brewpub na prática, tá? Se a gente for pegar o conceito de Brewpub mesmo que a gente tem da Europa e tal, que são justamente isso que a gente viu na primeira pergunta aqui do Pablo Gressler, que são bares que fazem a sua própria cerveja nas dependências do bar mesmo, e ali nos taps eles já servem a cerveja para os consumidores, certo? Para os clientes vão ali direto onde é feito, eles já tomam. E esse é o conceito, Brewpub, um lugar onde se faz a própria cerveja, né? E no Brasil isso não é possível. Por que não é possível? Para se fazer a própria cerveja tem que se ter um alvará, né? Como indústria mesmo, como uma fábrica para fazer cerveja, tá? E para vender cerveja você tem que ter um alvará de bar, e não é permitido hoje ainda, por enquanto, no Brasil, que você tenha um bar e nas dependências, na sua cozinha, por exemplo, você tem suas panelas e faça sua cerveja. Não é possível fazer isso hoje, não é permitido pela legislação. Então, na verdade, não existem, que é isso que eu estou falando, não existem brewpubs no Brasil com esse conceito, fazer a cerveja no local e vender. Isso não existe, tá? O que existe, sim, os bares que utilizam o termo brewpub é muito mais para marketing, né? Porque é legal, é bonito e tal, e tem talvez um glamour, eu pelo menos acho bem bacana falar assim, e é mais ligado com essa questão que tem cerveja artesanal. Alguns têm a sua própria cerveja, outros às vezes pode não ter, pode chamar de um brewpub e de repente não ter a sua própria cerveja. Mas de fato, que os que têm, normalmente eles fazem duas coisas, tá? Que pelo menos é o que eu conheço. A mais comum é que o dono do brewpub, vamos dizer assim, ele tem uma cerveja cigana. Ele é uma cerveja cigana. O que é o conceito de cerveja cigana? Ele tem a receita dele e tudo mais, e ele tem um contrato com uma cervejaria que faz a produção. Então a cerveja produz a cerveja, entrega para ele, ele vende no bar. Então, por que um brewpub? Ele vende a própria cerveja dele no bar dele. Só que a cerveja não é feita no bar dele, é feita numa cervejaria e ele leva para o bar. Okay? Isso seria o primeiro fator, aí, a primeira forma de se ter configurado um brewpub para um dono de cervejaria, um dono de bar que tem a sua receita, tem um contrato, faz uma cervejaria e vende no bar dele. E ele pode vender para fora, em outro lugar que não seja o bar dele? Ele poderia vender, sim, porque a cerveja dele está legalizada, produzida para ele vender onde ele quiser, tá? E o outro parâmetro aí que a gente teria em termos de produção, que daí aí você pode até me falar: não, mas eu já vi um brewpub de fato aqui no Brasil. Eu vejo que tem ali as instalações da cervejaria e o bar. Na nossa região aqui, por exemplo, em Palhoça tem o Liffey, que ele tem exatamente esse conceito. Ele fez uma coisa bem bacana, que tem um bar bem legal, inclusive se você não conhece, tiver aqui de repente na região, recomendo que visite, conhece, fica na Pedra Branca, tá? No Passeio Pedra Branca, na Palhoça, perto do lado de Florianópolis aqui. Quem tiver aqui um dia vai lá conhecer, que é bem bacana mesmo. E ele tem, de fato, uma cervejaria, uma mini cervejaria, né? Uma micro, pequena. Eu acho que a capacidade dele, se eu não me engano, é 250 ou 500 litros. Tá falando errado aqui, mas ela não é uma grande cervejaria, uma cervejaria pequena, bem restrito o espaço dela, inclusive. Só que ela fica à mostra, com vidro em volta e tal, e o cliente que está dentro do bar, ele está ali vendo a cervejaria. Então ele tem talvez, eu estou aqui dentro de uma cervejaria, é um brewpub de fato. Não é. E por que não é? Porque ele tem dois alvarás nesse caso. Ele tem um alvará, um registro de cervejaria, e ela é anexa a um registro de bar. Isso é difícil conseguir esse tipo de coisa, porque conciliar aí, de repente, plano de diretores na cidade e tal, que consiga essas duas coisas, mas ele conseguiu isso. Então ele tem os dois, são dois alvarás. E na prática, ele produz a cerveja na cervejaria dele, que fica dentro do bar, só que a cervejaria dele vende a cerveja pro bar para ele poder botar ali no tap ou engarrafar, se for o caso. Esse caso que eu estou falando não engarrafa, mas se quiser engarrafar, enfim, para daí depois vender. Então, quando você entra no bar, você compra, ali no brewpub você compra a cerveja que o brewpub comprou da cervejaria. Na prática, ele é o dono das duas empresas. Mas é assim que tem que ser, infelizmente, pelo menos por enquanto aqui no Brasil. A gente continua aí na batalha, torcendo que
que a legislação tenha o conhecimento, né, eu tenha a mínima noção de que não tem risco para a saúde, enfim, e que a gente consiga, em um futuro próximo, aí, ter de repente um restaurante. Eu fico pensando, alguém que tem restaurante e é cervejeiro, pode ali, bota as panelas no fundo, faz a cerveja, bota em garrafa, pode ser com Prime tudo, tanto faz, não precisa, né, ter controle de qualidade porque não tem problema sanitário e tudo mais. Se os clientes estiverem gostando da cerveja do cara, não teria por que não consumir. Então é o futuro, talvez a gente consiga um dia isso, seria interessante. Por enquanto, não. Espero que tenham respondido a dúvida aqui para quem mandou. Para quem também, volta e meia, é uma coisa que me perguntam bastante, porque parece, não sei se as pessoas estão começando, talvez a melhor ou uma das melhores alternativas de negócio com relação à cerveja. Então muita gente começa a pensar nisso quando começa a fazer uma cerveja, começa a achar que está no caminho certo, já começa a ligar o radar aqui, querer fazer uma coisa desse tipo, então já começa a ficar complicado. Então tem que prestar atenção aí na legislação, isso vai mudando, né, muda bastante. Então por enquanto é assim que a gente tem, e daqui a pouco, quem sabe vai estar diferente. Para quem está começando agora, daqui a pouco de repente até já consegue ter um brewpub de fato. Certo, pessoal? Até amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Já sabe, se curtiu, deixa um curtir aí, se inscreva no nosso canal e também comente aqui, fala que vocês têm experiência com brewpub, se tem algum que vocês foram em algum lugar, quiser indicar aí também, já bota aqui, o pessoal fala da onde que é, onde tem um brewpub que é legal, de acordo com a estratégia que eles usam, como que é e tal. A gente pode discutir aqui um pouco mais, certo? Um grande abraço, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!